Carlão de Freitas. 11 horas, 7 minutos, bom dia, está começando o CBN Esporte. Hoje, terça-feira, 14 de julho de 2026, uma terça-feira especial, afinal de contas é o aniversário da cidade de Campinas, 252 anos. E estamos aqui num lugar emblemático da nossa cidade, Lagoa do Taquaral, com o News Truck CBN, sob o comando de Naldo Araújo. Essa paisagem maravilhosa, que paz aqui no Parque Portugal. Então vamos começar aí com novidades no mundo da bola, no mercado do futebol mundial. A Itália, hein? Andrea Pirlo, está na lista de candidatos a assumir o cargo de técnico da Azzurra. De acordo com o jornal La Gazzetta dello Sport, o nome do ex-meia agrada ao diretor de seleções Paolo Maldini e seu consultor, Leonardo, ele mesmo, Leonardo Tetra, brasileiro Leonardo, o encarne de Paolo Maldini. Então, não sei não, já Andrea Pirlo pode ser aí o comandante da seleção italiana. E no aniversário de Campinas ele está de volta ao meu lado, meu parceiro, meu fiel escudeiro, Antônio Lupi na Lagoa do Taquaral, fazendo a festa da galera para falar desse Guarani. Lupi, bem-vindo novamente, bom dia, Lupércio. Tudo bem, Carlão? Bom dia, meu amigo. Tô de volta, hein? Tá de volta! E eu ouvi dizer que eu não voltaria. Olha só! Não, tô aqui. Aliás, eu voltei no aniversário de Campinas, sabe por quê? Porque eu vou puxar o parabéns. A nossa Campinas maravilhosa. Parabéns, Campinas, parabéns. Essa cidade que nos acolheu. Você é filho da terra, né? Eu sou filho da terra. Campinas me acolheu muito bem. Campinas. Então, quero desejar aqui um feliz aniversário. Estamos aqui num dos principais pontos da cidade, a Lagoa do Taquaral, Parque Portugal. Estou de volta. Você pediu a manchete de quem mesmo? Do Bugrão. O Bugrão. Rapaz, eu assisti o jogo. Tava na reta final das férias, acompanhei o jogo contra o Paysandu. 2-0, falei, coisa linda, hein? Coisa linda. Mais uma vitória do Bugrão. Só que a arbitragem acabou prejudicando o Guarani, mas o Guarani também não jogou no segundo tempo, hein? Isso. Não jogou no segundo tempo, o Guarani caiu na tabela de classificação e agora tem um longo período até o próximo jogo, que é contra a Inter de Limeira, que hoje tá na ponta da tabela. Jogo marcado para o estádio Brinco de Ouro da Princesa. Sem ser nesse final de semana, no outro, na segunda-feira, se não me engano, dia 27 de julho. O Guarani, que espera contar com jogadores importantes, João Paulo e Jonathan Costa, que estão no departamento médico. Enquanto isso, a diretoria definiu o futuro do japonês, o Ryuta Takahashi. Vai passar um frio danado lá no sul do país, disputando a segunda divisão do Campeonato Gaúcho pelo União Frederiquense. Grande Ryuta, que tenha boa sorte lá no sul do país. Vai passar um frio danado aí, mas é importante, ganhando casca para quem sabe um dia poder servir realmente a equipe do Bugrão. E vamos falar de vôlei. A etapa preliminar da Liga das Nações, ela chegou ao final no último domingo. E o Brasil já sabe quem vai enfrentar na próxima fase. A partida será no dia 22 de julho, quarta-feira, às 8h30, horário de Brasília, contra o Japão, hein? Contra o Japão. Este vai ser o duelo, fase quartas de final da VNL. E a Taça das Bolinhas? Vocês se lembram da Taça das Bolinhas? É o seguinte, hein? A diretoria do Flamengo informou que a Justiça Federal de São Paulo reconsiderou a decisão que determina a entrega da Taça das Bolinhas ao São Paulo. A decisão acatou um recurso interposto pelo clube rubro-negro, que afirmou seguir confiante no reconhecimento definitivo de seus direitos sobre o troféu. E a Fórmula 1, fornecedores de motores da Aston Martin na Fórmula 1, a Honda pretende introduzir uma nova especificação do motor no carro da equipe inglesa daqui a 2 corridas. Deve ser no dia 23 de agosto em Zandvoort, casa do GP da Holanda. Lupe, você esteve de férias e nada mudou. Ou mudou? Piorou. A macaca na Série B do Campeonato Brasileiro, mas os bastidores estão fervendo, Lupi. Carlão de Freitas, e a situação da Ponte é desesperadora. Aliás, eu sei que a situação é desesperadora porque meu sogro, durante as minhas férias, ele não foi em nenhum jogo da Ponte. E olha que há 53 anos acompanhando a chamada Nega Véia. Mas ele também, acho que tá
largando aí o osso. Enfim, a Ponte, só notícias preocupantes, né? O Diego Tavares, campeão da Série C pela Macaca, também com problemas financeiros, acionou a Ponte na justiça pedindo a rescisão indireta do contrato e cobra mais de 750 mil reais por falta aí de benefícios trabalhistas. A Ponte, que eu fiquei sabendo, estava nas férias, só me confirma, tinha um podcast, né? Um café com o presidente. Café com que depois da fumada que o Elvis deu. Sumiu, hein, Carlão? Acho que não durou muito aí. Nossa, graças a Deus. É preocupante a situação da Ponte. Você sabe que a última vez que a Ponte venceu um jogo, sabe qual era o principal tema nas mesas de programas esportivos? Se Neymar iria ou não iria para a Copa do Mundo. Ele foi... Ele foi pra Copa, ele machucou, ele recuperou, ele jogou, o Brasil saiu e a Ponte ainda não conseguiu. E ele já quer ir pra outra. Ele já quer pra 2030. Já soltou um vídeo aí. É, Macaca, dando aí muita tristeza pro seu torcedor. E a Croácia anunciou a contratação de Slaven Bilic como novo técnico da seleção principal. O ex-zagueiro e treinador retorna ao cargo que ocupou entre 2006 e 2012 para substituir o Zlatko Dalic, que deixou o comando da equipe após a eliminação na Copa do Mundo de 2026. E me parece que o Modric vai... não tem aposentadoria não, ele vai continuar jogando. Pra alegria de quem gosta de futebol, como joga aquele lemãozinho, nossa mãe do céu. É, verdade. Cabelinho e tal, já foi um carrasco nosso também, assim como o Haaland. E hoje ele está lá no Principado de Itu, lá na Casa Mestra de Terras do São José. Está ele, Fábio Scheib, já aquecendo as turbinas para o Campeonato Brasileiro. Afinal de contas, amanhã tem o nosso Peixão, Fabião, bom dia! Muito bom dia, Carlão de Freitas, bom dia, ouvinte CBN, um grande abraço aos campineiros nesse dia tão especial, da nossa querida Campinas completando mais um ano de vida, e um abraço também para o Lupe, boa volta para o Antônio Lupe também. Aê! Vamos falar sobre os times grandes da capital e o Santos também. Na verdade, o Santos joga na quinta-feira contra o Botafogo lá no Rio de Janeiro, e o técnico Cuca tem um desfalque já certo, Gabigol suspenso, não vai para o jogo, Rony deve ser o escolhido para substituir Gabigol. No São Paulo, o zagueiro Alan Franco deixou o tricolor, acertou um empréstimo de 1 ano por uma temporada com o Tigres do México. No Corinthians, mais um transfer ban da FIFA, viu, Carlão? O Timão está proibido por prazo indeterminado de registrar novos jogadores até que quite dívidas com outros clubes. A nova punição em razão do não pagamento de uma multa de $220 mil, cerca de R$1.100.000. O Corinthians, mais uma vez, punido pelo transfer ban, e o Palmeiras tem a volta de Vitor Roque treinando em tempo integral, mas ainda não deve ser presença garantida na volta do Brasileirão contra o Curitiba. Boa, Fábio Scheib. Já Bruno Faria traz todo um panorama da volta do Campeonato Brasileiro. Leonardo Dai vai falar também, lógico, sobre este duelo semifinal de Copa do Mundo. Ainda tem Copa do Mundo e hoje um jogaço entre Espanha e França, e o Léo Dai vai trazer todas as informações deste grande duelo. E você, claro, pode participar do nosso Zap Zap, do nosso CBN Esportes, 19-99186-9070, 19-99186-9070. 11h16, no comando de externa, ele, meu parceiro Naldo Araújo, e lá nas carrapetas do CBN Esportes, Valmir Bortoleto. E claro, ela é brava, ela é muito exigente, é a Samila Deep no comando de streaming. E eu não esqueci de você não, Felipe Pereira, você está conosco nos estúdios aí da Regina Nogueira 120. Filipinho, bom dia! Muito bom dia pra você, Carlão de Freitas, bom dia, Antônio Lupe, aê! Bom dia também, Fábio Scheib, e a todos. Eu achei que você ia esquecer mesmo, eu já ia... Jamais, já Filipinho, ia nosso ursinho aqui, carinhoso. O Maurício tá aqui, ganhei meu dia conhecendo Carlão e Lupe agora cedo Grande na escapadinha, Mauricião, antes de ir pro trabalho. postados. Isso, antes de ir pro trabalho. Mande a sua mensagem, mande a sua informação aqui pra gente. Daqui a pouquinho eu vou ler mais mensagens neste CBN Esportes Campinas. Boa, Filipinho, 11h16, o intervalo é muito rápido nesta terça-feira de aniversário da cidade de Campinas. CBN Esportes Campinas.
Celebramos o aniversário de Campinas com a energia que conecta pessoas e transforma o futuro. Seguiremos juntos, trabalhando todos os dias pelo desenvolvimento e pela história da nossa cidade. Parabéns, Campinas, pelos seus 252 anos. CPFL Energia. A gente investe na energia que move o seu dia. Na Stuttgart você conta com todos os serviços de pós-venda para o seu Porsche, manutenção, revisão, funilaria e pintura, car care e muito mais. Venha nos visitar na Avenida Princesa do Oeste, 1811, bairro Jardim Proença, e agende o seu serviço. Stuttgart, sua referência Porsche. O mercado imobiliário exige informação de quem entende do assunto. Por isso, na hora de realizar seu sonho, é importante estar de olho nas notícias. Todo sábado às 11 da manhã, com Léo Gaspar Mota e Rafael Pio, negócios imobiliários com LG Mota Mega Store. Análises estratégicas, tendências e boas dicas para quem quer investir. Negócios imobiliários com LG Mota Mega Store. Certeza de bons negócios e ótimas oportunidades. Oferecimento Casa Arborais, condomínio fechado de 3 a 4 suítes, obras iniciadas. Avenida 105, visite o decorado em frente ao Shopping Iguatemi Campinas. Azul, o seu futuro mora nos detalhes. 11h18 nesta terça-feira especial. O trânsito na nossa cidade, na cidade de Campinas, as avenidas, as estradas da região. Mário, bom dia, boa terça. Fala, Carlão, bom dia para você, para todo mundo que nos acompanha. Reforçando uma informação que nós trouxemos mais cedo, acontece uma manifestação de guardas municipais em frente da Prefeitura de Campinas. Não tem mais ocupação de faixa, porém os guardas percorreram vias da região, como a Moraes Salles e também a Irmã Serafina. Agora o nosso ouvinte já consegue passar por lá. Entre as pautas aí da categoria estão a não perda do adicional de risco de vida e também outras medidas de valorização. Então atenção, porque ainda os guardas seguem lá nas escadarias do Paço Municipal, porém sem ocupar as vias da região. Ainda nas proximidades, na Irmã Serafina, vale a gente reforçar que ainda tem interdição na faixa de ônibus da pista da direita por conta das obras do BRT. No trecho que vai da Moraes Salles até a Rua Conceição, a pista da esquerda tem condição melhor ou seguir direto já pela Rua Lusitana. Trazendo informações também, Carlão, para o nosso ouvinte que segue na rodovia Dom Pedro, mais um dia com obras e tem lentidão na região de Atibaia. Para quem vem em direção de Campinas, pelo menos 3 quilômetros de lentidão. Atenção do quilômetro 83 até o quilômetro 86. Para quem sai de Campinas e vai em direção de Atibaia e Jacareí, aí por enquanto sem problemas em toda extensão. Carlão. Obrigado, Mário. 11h20. Se a jogada é economizar, o Tenda Atacado joga no seu time. Nesta terça, arroz tipo 1 Rosalito ou caldo 5 quilos, R$16,99. Com a seleção de ofertas Tenda Atacado, a conta fecha. Simbora! Brasileiro eu sou, com conta que eu vou. Corte certo. Brasileiro eu sou, com conta que eu vou. Vem comigo! No ritmo da obra não dou mole não. Vou de Cotag, agilidade e precisão. Pedreiro, azulejista, aqui a obra avança. É corte certo, é confiança. Pra tirar a ideia do papel, pode ter certeza. Com o toque de Cotag, a obra fica uma beleza. Tem tudo pro trabalho ser ligeiro. Na parede ou no piso, o resultado é certeiro. Brasileiro eu sou, com Cotag eu vou. É corte certo. É progresso no dia a dia, com a galera em ação. É tecnologia com Cotag na mão. É precisão, cotador ou riscadeira, não importa a região. Sou brasileiro, sou Cotag, a marca da construção. Brasileiro eu sou, com Cotag eu vou. É corte certo. Cotag, com você construindo o mundo. CBN Esportes Campinas. Oferecimento Cotag, com você construindo o mundo. News Truck CBN Campinas. 11h22, Felipe Pereira, direto do nosso estúdio CBN. E a galera participando conosco, Fê. É isso. Ô, Carlão,
991869070, você continua. Você não tava comendo, Felipe? Eu tava, te lógico que eu cara. tava, né? Ah, mas eu só tô dando bola fora hoje, hein? Desculpa. Imagina, meu amigo. Carlão. Eu que também errei, que eu fui mastigar na hora errada também, aí danou-se tudo. Pode degustar o seu lanchinho Não, matinal, já tá Felipe. tranquilo. O Luiz Henrique de Nham, Itatiba. nham, nham, nham. Luiz Henrique de Itatiba. Parabéns à cidade de Campinas, à CBN e todas as grades de programação. Top. Muito obrigado. Luiz Rosa tá por aqui falando parabéns Campinas. Vamos, sem pesquisar no Google, vamos ver se vocês são campineiros mesmos, qual o nome da Lagoa do Taquaral. O Carlão já falou na abertura desse programa, é o Parque Portugal. Bom dia, Carlão, Fábio e Antônio. Felipe, pouco antes, disse que o Lupe iria fazer o programa de hoje no pedalinho do Cisne, do Parque Taquaral. É. Não vai? Não vou, sabe por quê? Muito frio, É, né? a temperatura muito baixa. Ah, tá. Se por acaso eu tenho algum acidente, né? Eu sofrer algum acidente, eu vou congelar como se fosse no filme Titanic. É, tá muito frio. Então tá bom. Ô César, mesmo depois da declaração vergonhosa, depois da declaração do Elvis e da vergonha que passamos do jogador procurado, falando da Ponte Preta, né? Dizendo que não virá pra jogar de graça, o presidente e o vice não renunciaram, por quê? Pergunta aqui o César, nesse tom provocativo dessa pergunta. O Lupe lembrou bem, o pauta do dia não é atualizado desde antes do feriado, de 9 de julho, e pelo jeito não vai ser mais, né? Não vai, porque o negócio pegou muito mal, terrivelmente mal. O Wagner Aparecido. Bom dia, pessoal do CBN Esportes. Parabéns, Campinas. Seja bem-vindo, Lupe. Será que essa Obrigado. diretoria da Ponte consegue ter um sono dos justos? Ai, meu Deus. Eu acho que Cala não. de boca, deixa quieto. Eu sinceramente acho que não. Eu acho que não. Eu acho que não. O Antônio Wilson tá por aqui. Bom dia, Carlão e a todos. Quem que é mais caloteiro, a Ponte ou o Corinthians? Ou dá empate? Depende. Eu acho que eu acho que dentro da proporção de cada um. Todos estão trabalhando errado, né, o Felipe? Aliás, isso é uma vergonha, né? A gente brinca tudo, mas é uma vergonha. Um clube como a Ponte, a força que a Ponte tem, um clube como o Corinthians, né? Um clube mundial que é o Corinthians. Pega o Botafogo, pega o Santos, vira e mexe, tem transferban. Isso é uma vergonha, cara. Vira e mexe a gente entra nesse debate. Eu acho que hoje, infelizmente por um lado, felizmente pro outro, né? É apenas Flamengo e Palmeiras, tem o Cruzeiro aí com uma SAF, me parece séria, né, do Pedrinho. Mas os demais, cara, todos aí envolvidos. Claro, alguns clubes de uma expressão um pouco menor. Se você pega o Mirassol, trabalha sério, Novo Horizontino trabalha sério. Temos clubes que trabalham sério no nosso país. Mas dos 12, 13 gigantes aí, eu acho que Palmeiras, Flamengo e o Cruzeiro com a SAF estão de parabéns. O restante, meu Deus do céu, é um terror. São Paulo, outro dia eu vi que o Casares sacava 100 mil pra... gente, é triste, cara. É um momento terrível. É por isso que chega em Copa do Mundo essa vergonha aí, né? Porque tudo é reflexo, não adianta. E hoje o futebol brasileiro ele tá passando o chapéu. Investimentos, né, errados, perdemos o controle com relação a salários, né? Pô, o jogador ganha 3, 4 milhões, cara, é algo terrível. Então, por isso, hoje eu acho que apenas Flamengo, Palmeiras e o Cruzeiro, por causa da SAF, que estão navegando em águas calmas. Só rapidinho, Felipe, só uma situação, até trazendo um pouquinho aqui para o nosso quintal. A cada dia você vê que um clube ele é questionado, seja com o técnico pós algum jogo, entrevista coletiva ou alguma entrevista de dirigente, perguntando sobre questões salariais. Dessa vez o Náutico, inclusive também. O filho do Hélio dos Anjos, do Guilherme dos Anjos, foi questionado sobre algumas pendências que começavam a existir. Então, assim, ou os clubes, eles precisam ter aí uma responsabilidade financeira. A gente ouve falar muito sobre fair play financeiro, responsabilidade dos dirigentes, só que na prática a gente não vê isso. E assim, nós ainda não chegamos no fundo do poço, porque quando chegar,
vai ser um desespero. E eu tô falando de Série B, mas em Série A a gente já viu isso, Série B, Série C. A CBF ela tem que ser um pouquinho mais exigente, não na punição também. A Ponte foi punida recentemente, mas na orientação para os dirigentes, para os que comandam os clubes nessa responsabilidade, porque você prometer salários altíssimos e não cumprir, aí depois vem isso aí, transfer ban e dívidas impagáveis. Perdemos o controle, né? A gente estava falando, o Fábio Chaib trouxe aí a notícia do Corinthians. Cara, a maneira, agora não acabou, tá em processo de renovação ou não do Memphis, mas a maneira como o Corinthians faz o primeiro contrato do Memphis é algo absurdo. O Corinthians não tem a menor condição de pagar um salário que estava pagando pro Memphis, aí acaba entrando em dívida também. E aí, Fabião, tem mais coisa? Não, eu ia falar justamente isso, né? O noticiário do Corinthians hoje se dá justamente por mais um transfer ban aplicado pela FIFA, né? Em relação a 3 jogadores, né? A cumprimento de compromissos financeiros por 3 jogadores que não foram quitados ainda. O José Martínez não está nem mais no Corinthians, o próprio Charles e o Thales Magno, que também já foi devolvido, né? Estava com um empréstimo. E o presidente Osmar Stabile hoje vai se reunir com o elenco justificando o atraso nos pagamentos. O Hugo Souza deu uma declaração forte depois do empate contra o Cascavel, falando que os salários estavam atrasados, e o presidente, o Osmar Stabile, promete conversar justamente com os jogadores para explicar essa situação, o Corinthians atrasando novamente o salário dos jogadores, né? É algo muito sério. E o Corinthians, hein, que é uma potência financeira. O Corinthians é pelo amor de Deus, né? O que gera de receita o Corinthians, e mesmo assim os diretores não conseguem dar conta. Vamos fazer o seguinte, falta pouco tempo aí pro repórter CBN, mas tem um apanhado aí do Bruno Faria sobre o retorno do futebol brasileiro. A gente vai com o Bruno Faria, e na volta a gente vai pro repórter CBN e debate um pouquinho aí sobre a volta do calendário do futebol brasileiro. Bruno! A Copa do Mundo ainda não acabou, mas o foco dos torcedores se voltou para o calendário nacional. Depois da pausa por conta do Mundial, o Campeonato Brasileiro retorna nesta quinta-feira, dia 16 de julho, mesmo antes da decisão da Copa. A CBF manteve o cronograma previsto desde o início da temporada e não condicionou a retomada da Série A ao desempenho do Brasil no torneio. A primeira partida da volta será entre Botafogo e Santos. No mesmo dia, o Vasco recebe o Vitória em São Januário pela 19ª rodada, que encerra o primeiro turno da competição. Ambos os jogos serão às 7h30 da noite. Na sequência, a rodada terá Fluminense e Red Bull Bragantino na sexta-feira, às 8 horas da noite. No mesmo dia e horário, só que no estádio do Maião, no interior de São Paulo, Mirassol e Grêmio se enfrentam. Essas partidas foram antecipadas devido aos playoffs da Copa Sul-Americana. Já na próxima semana entram em campo Atlético Mineiro e Bahia, Coritiba e Palmeiras, Chapecoense e Flamengo, Internacional e Cruzeiro, São Paulo e Atlético Paranaense, além de Corinthians e Remo. A interrupção do Brasileirão ocorreu principalmente por causa da convocação de atletas para a Copa do Mundo. Agora, com o campeonato sendo retomado 3 dias antes da final do Mundial, os clubes voltam as atenções para a Série A. De São Paulo, Bruno Faria. Tá aí Bruno Faria trazendo as informações, essa retomada do Campeonato Brasileiro a partir de amanhã, né? Dos nossos representantes aqui. O Santos estará em campo neste clássico, aliás, contra o Botafogo, um clássico tradicional. Mas ainda vai custar, né? Tem que engrenar esse Campeonato Brasileiro ainda em período de Copa do Mundo. Mas o Santos tem esse abacaxi aí. Não está na zona do rebaixamento, mas está ali brigando. Mas pelo menos tem esse conforto de não estar entre os últimos colocados, né, Fabião? Pra gente ir pro repórter CBN. Exatamente. O Santos é o 15º, né? 21 pontos. Está apenas 1 ponto na frente do Vasco, né? O Vasco está na zona de rebaixamento, primeiro time na zona da degola, e o Santos com 1 ponto de diferença. Não conta com o Gabigol nessa partida, foi expulso na última partida válida pelo Brasileirão antes da Copa do Mundo. Então, Cuca está desmontando aí, tentando montar um elenco, na verdade, tentando montar um time para jogar contra o Botafogo lá. Neymar também está fora, só volta no dia 17 de julho ao Santos. E o Santos agora tentando essa retomada aí para sair dessa zona incômoda, né, Carlão? Verdade, Fábio Chaib. E na volta a gente fala um pouquinho de Copa do Mundo, que hoje tem jogaço, tem Espanha e França às 4 horas da tarde. 11h31 é o Repórter CBN. Repórter CBN.
Terça-feira, 14 de julho de 2026. Quase 70% dos entrevistados em uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas afirmaram que conseguiram pagar as contas essenciais nos últimos 3 meses com a renda que ganharam no período. O número subiu 2,6 pontos percentuais na comparação com o mesmo intervalo de tempo do ano passado. As pessoas disseram que a alimentação, as contas de serviços públicos e o aluguel ou financiamento da moradia foram as despesas que mais impactaram o orçamento da família. O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu alertas de tempestade para o Rio Grande do Sul. Segundo o INMET, os ventos podem chegar a 100 km por hora. Também pode haver chuvas diárias de até 100 milímetros entre a sexta e o sábado. Em curto espaço de tempo, o volume pode causar alagamentos, enxurradas, transbordamento de rios e deslizamentos de terra. O estado enfrentará uma mudança drástica de tempo a partir de quinta, com a chegada de temporais severos, ventos intensos, granizo e risco de tornado. A instabilidade é influenciada pelo El Niño e, segundo a Climatempo, deve durar até o começo da semana que vem. E autoridades do Irã afirmaram que o país foi alvo de 3 novos ataques americanos depois de ações militares de Teherã no entorno do Golfo. A República Islâmica atingiu petroleiros dos Emirados Árabes Unidos em águas de Omã. O presidente Donald Trump promete retomar hoje o bloqueio naval do Irã. No horário de Brasília, 11 horas e 33 minutos. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Esportes Campinas. (11h34), ele retornou de férias e, claro, você foi reativado naquele grupo maravilhoso. Ainda tá, né? Mesmo após a eliminação da Copa, tem o grupo da Copa, né, o Lupe? Isso, nós estamos no grupo ainda, né? Esse grupo ele só vai deixar de existir a partir do dia 20 de julho, né? Porque aí mas já depois já tem os amistosos da seleção. Não, mas aí é outro grupo. É outro grupo. Esse é um grupo. Esse grupo só vai ser reativado lá em 2030, né? 2030, que é a próxima Copa do Mundo, vai ser numa quantidade de país imensa. Mas enfim, esse grupo, Carlão de Freitas, quem é o administrador, principalmente daqui das emissoras da CBN, é o nosso Leonardo Dai. Sim. Leonardo Dai está nos Estados Unidos, lá. está acompanhando tudo o que acontece e hoje nós vamos ter um jogo simplesmente espetacular. De um lado, uma geração maravilhosa, a França, que pode chegar à terceira final seguida em Copas do Mundo. Ela chegou em 18, chegou em 22 e pode chegar em 2026. Do outro, a Espanha, que está em busca da segunda taça, foi campeã em 2010. Quem vai para a final? França ou Espanha? Leonardo Dai, direto dos Estados Unidos, traz um panorama desse jogaço que acontece hoje à tarde. Uma grande lição desse jogo, uma grande coisa para se observar nesse jogo é que ele é a prova, a evidência de que existe mais de uma maneira de você jogar futebol com grande qualidade, né? Porque são dois times muito, muito bons, dois times muito, muito fortes e que pensam futebol de maneiras totalmente diferentes, especialmente na maneira como atacam, né? A França está muito mais alinhada com aquilo que a gente
associa a futebol arte, né, até o futebol brasileiro, historicamente falando. Então, um jogo de muito mais drible, de muito mais leveza, de muito mais individualidade, de muito mais um contra um, de muito mais gol, de ataques muito mais rápidos, né? Os jogadores correm muito mais com a bola, o jogo é mais aberto, o jogo é mais bonito de ver e está dando muito resultado, né? Campeã mundial em 2018, vice-campeã mundial em 2022, pode igualar o que fez aí a Alemanha Ocidental entre 82 e 90 e também a seleção brasileira entre 94 e 2002 com 3 finais de Copa seguidas, que seria fantástico. E a Espanha tem um jogo muito mais burocrático, muito mais mecanizado, muito mais programado, de posições muito mais rígidas, os jogadores têm muito menos liberdade de movimentação em campo, mas ao mesmo tempo conseguir desenvolver isso da forma como a Espanha desenvolve, ter esse mecanismo tão bem ajustado como a Espanha tem para envolver o adversário, para ter tanta posse de bola, para conseguir segurar por tanto tempo a bola no pé, também é muito difícil, também é muito complicado. E a Espanha conseguiu chegar assim num nível de entrosamento dentro dessa ideia que é muito raro de alcançar, e não por acaso é a atual campeã da Eurocopa e em 2 edições da Liga das Nações conseguiu aí um título e um vice-campeonato. Então é legal isso, porque existem adeptos de uma corrente, adeptos de outra, mas é importante ver que dá para ganhar dos dois jeitos e dá para ser muito forte dos dois jeitos e de vários outros, né? Nem estou falando aqui de times que nem são ofensivos, como a França e a Espanha são. Aí você abre mais um enorme leque de possibilidades, mas é isso, assim, é a França dos craques, do Mbappé, do Dembélé, do Olise, jogadores que vão para dentro, que fazem os gols, e a Espanha dos meio-campistas que controlam o jogo, que ditam o ritmo do jogo, que seguram a bola no pé o tempo todo. É um duelo de estilos muito interessantes. Eu estou muito animado aí para esse jogo. Não sei se vamos ter um 5-4 igual a gente teve na semifinal da Liga das Nações da Europa, quando a Espanha eliminou a França no ano passado, mas certamente teremos um jogo de altíssimo nível e de muita qualidade. Hoje em dia o futebol ele acaba sendo ditado muito mais pelas coisas que acontecem no futebol de clubes do que no futebol de seleções, né? Mas se fosse em outros tempos, esse jogo de hoje teria um enorme potencial para definir rumos assim do futebol, qual escola as pessoas vão seguir mais nos próximos anos, porque são 2 estilos muito diferentes e aos seus respectivos modos muito, muito entrosados e muito, muito bem estabelecidos pelo Didier Deschamps, técnico da França, e pelo Luis de la Fuente, o técnico da Espanha. Valeu, Dai. É verdade, né? São 2 estilos diferentes de futebol. Acredito que os 2 mais bonitos que foram apresentados na Copa do Mundo. Claro que do outro lado nós temos na outra semifinal, que acontece amanhã com transmissão da CBN, a Argentina e a Inglaterra, que promete ser um jogo que foge ali das 4 linhas, mas amanhã a gente fala mais do que isso, mais sobre isso. Mas o jogo hoje entre França e Espanha, não sei você, Carlão, Fábio Scheib, mas eu acho que é um jogo que facilmente seria aí a grande decisão da Copa do Mundo. Você não perguntou o meu palpite, mas eu já vou colocar aqui no ar da Central Brasileira de Notícias. A França ganha e acredito que vai ser um jogo movimentado com muitos gols. Eu também acredito nisso. Acho que a França ela é a favorita, mas isso também não quer dizer que a Espanha não tenha forças. Os últimos duelos foram disputados, mas com a vantagem espanhola, mas eu acho que hoje a França vive um momento melhor, mas é um clássico do futebol mundial, sem dúvida alguma, meu querido Fábio Scheib. Exatamente, Carlão, a Espanha tem se dado melhor contra a França, né? Nos últimos 6 jogos, 4 vitórias dos espanhóis, incluindo essas 2 semifinais, né? Em 2024, uma Eurocopa, que a Espanha ganha da França, e no ano passado, na Liga das Nações, nesse jogaço aí que você citou também, 5-4, o Lupe citou há pouco, 5-4 para a Espanha, né? Um jogaço também. A gente sabe que a França tem muitos jogadores muito bons na frente, velozes também, né? Mas a Espanha tem aquele conjunto que tá fazendo um bonito também. O De La Fuente, que foi técnico das categorias de base, levou todos os seus fundamentos justamente para essa equipe espanhola, que tem Yamal como principal referência à frente. Inclusive foi aniversário de Yamal ontem, viu? Fazendo 19 anos apenas. E também tem o Oyarzabal, né? Oyarzabal, atacante que marca muitos gols pela Espanha também, tem sido uma referência. Vamos ver um jogaço hoje à tarde, mas eu acho que a França leva um pouquinho de favoritismo aí, apesar do jogo da França não encaixar muito com o da Espanha, né, Camilo?
Então, ainda em relação o Fábio Scheib citou esses dois jogadores, né? E eu vou pegar principalmente o Yamal. Os jogos que eu acompanhei, o Yamal ele ainda não chegou naquele nível de atuação que ele pode chegar. E a gente já viu ele tendo boas atuações. Porém, eu preciso entender que o Yamal, antes da Copa do Mundo, ele passou por um processo de uma lesão muscular, de recuperação, e eu estava até comentando hoje cedo com a Lari Lopes e também o Zé Neves na EPFM, que esses jogadores que atuam na Europa, eles já estão no nível de estresse, nível físico, no máximo, porque eles não pararam, né? Os campeonatos terminaram e eles imediatamente viajaram para a disputa da Copa do Mundo. Então eles estão esgotados, fisicamente falando. Então eu acredito que o Yamal, que eu acho que ainda vai ganhar muitos prêmios como melhor jogador do mundo, ele ainda não chegou naquilo que ele pode oferecer para a seleção da Espanha. E a Espanha, nos últimos jogos, ela não fez jogos de brilhar os olhos. A França, eu acho que já teve um desempenho, mesmo passando com dificuldade do Paraguai nos pênaltis. Enfim, eu acho que a França ela tem apresentado tecnicamente um futebol um pouquinho mais positivo do que a Espanha. E os caras, aqueles que decidem na França, eles estão aparecendo mais do que na Espanha, citando esses dois jogadores aí, entre eles o Yamal, que o Fábio Scheib falou. Joga bonito, o Léo Dai disse aí algo que eu concordo, né, que a França ela traz um pouco daquele futebol brasileiro de verdade, né, futebol genuíno brasileiro, o balanço, a malemolência, a qualidade, a própria força física também. Que sensacional, a França realmente tem feito um mundial maravilhoso. E ela pode chegar pela terceira vez na final, seguida, né? Fábio Scheib já fala em dinastia. Eu acredito que, claro que ainda tem um ciclo de Copa para 2030, mas se a geração continuar aí... Uma geração nova, Lucas. É uma geração... Em 2030 eles entram novamente. Independentemente do que acontecer em 2026, a França entra como favorita com essa geração que está surgindo ou vai finalizar, no caso, né, em 2030. Mas é uma seleção que tem talentos impressionantes. Tá louco, muito bom. Mas o Didier Deschamps não fica, né? Ele já avisou que acho que vem vai Zidane embora. aí, né? Vem Zidane? Vem Zidane aí, Vem Zidane. Vamos ver o que vai ser da seleção francesa. Petit não assume, né? Petit não, Petit tá com o cabelo mais... terceiro em 98, hein? O jogo já nos acréscimos, precisava, hein, Petit? Deixava 2 só e tava bom. Sabia que tem hora que eu penso nesse jogo, eu penso que foi 2-0, porque esse gol aí, a vaca já tinha ido pro brejo. Não fez o gol, acabou o jogo, né? Fez o gol, acabou o jogo. Isso aí é bom pra árbitro, né? Fez o gol e acaba, tchau, vão pra casa. Foi igual o gol contra a Noruega, deu uma esperança. O gol do Neymar. 11h44, então um intervalinho pra gente voltar pra falar um pouco desse Guarani aí. O Guarani tá dando uma instabilidade dentro da competição, acho que requer aí uma atenção, e a Ponte convivendo com velhos problemas. CBN Esportes Campinas. Chegou a super terça do Iga Atacado. Aproveite ofertas especiais e economize muito. Confira. Óleo de soja Vila Velha PET 900 ml, R$ 6,19. Frango inteiro congelado, R$ 6,89 o quilo. Papel higiênico Fancy neutro, folha dupla com 12 rolos de 30 metros, R$ 14,98. Sabonete Dove 90 gramas, R$ 3,59. Passe no Iga Atacado e aproveite preços especiais válidos somente hoje, 14 de julho, ou enquanto durarem os estoques. Hora do Vôlei. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Iga Atacado. Há 60 anos, sendo referência em satisfação e economia. Eu voltei de férias e por isso voltei a ter a responsabilidade da Hora do Vôlei. Mas quem também volta hoje, depois de um longo período de férias após o vice-campeonato da Superliga, é o elenco do Vôlei Renata, que começa a preparação para a temporada 2026-2027. O primeiro campeonato é o campeonato estadual, Campeonato Paulista. Campinas foi campeão na temporada passada. Claro que alguns atletas estão servindo a seleção brasileira na Liga das Nações. Por isso, nem todos os jogadores vão se reapresentar para começar a pré-temporada visando o campeonato estadual. Quer
um plano para curtir as férias? Deixa com a gente. Ative o modo férias da Unimed Campinas e tenha mais tranquilidade onde estiver. Planos de saúde com 100% de desconto na segunda mensalidade para você, sua família ou empresa. Mais vantagem, metade da coparticipação até dezembro de 2026. Tudo para você curtir as férias sem preocupação. Acesse unimedcampinas.com.br e contrate. Consulte condições. Promoção por tempo limitado. Todos os sábados, na CBN, César Urgnani e Enzo Urgnani apresentam o CBN Motor. Das 10h30 às 11 da manhã. Oferecimento Hyundai Andretta, sempre o melhor negócio. Quem conhece, confia. Cuidar de quem você ama e proteger o seu patrimônio exige confiança e tecnologia de verdade. O Alarme 365 da Orcegups oferece tecnologia de ponta com confirmação de disparo por imagem, interação por áudio e um aplicativo exclusivo para você controlar toda a sua segurança na palma da mão. São 54 anos de credibilidade que fazem da Orcegups referência nacional em proteção patrimonial. Orcegups, atentos a tudo o tempo todo. Acesse orcegups.com.br e solicite a visita de um especialista. CBN Esportes Campinas. Oferecimento Cortag, com você construindo o mundo. Newstruck CBN Campinas. 11h48, a gente já vai falar das nossas equipes. A Ponte se preparando para enfrentar o Goiás. O Guarani tem um descanso aí na Série C, mas tem o clássico contra a Inter de Limeira. Jogaço, hein? A Inter liderando aí. Liderou quanto foi o Brusque ontem? O Brusque perdeu, cara. Então, somos líderes então com a Inter de Limeira. O Brusque legal, perdeu do Itabaiana. Perdeu do Itabaiana. E o Figueirense ficou no empate com não sei quem, 0-0. O resultado que na semana passada o Guarani também secava o Brusque, aí deu ruim, né? O Brusque venceu, o Guarani perdeu a liderança. Dessa Isso. vez a Inter secava o Brusque e deu certo. A Inter fechando aí na liderança da Série C. Você viu que fofurinha? Os jogadores entraram com um cachorrinho, né? O é cachorrinho lindo demais. que Totozinho estavam ali à disposição para adoção. Que coisa maravilhoso. linda. Bela ação de marketing. Legal, muito. Cachorrinho é sensacional. Sensacional. Eu adoro um cachorro. Eu tenho um recado legal aqui para os torcedores, para os ouvintes CBN. Olha só, a eliminação do Brasil ainda deixou um clima de saudade entre os torcedores. A seleção fez uma campanha legal e lutou até o fim, mas o sonho do Hexa precisou ser adiado mais uma vez. Ficou aquela sensação de que dava para ir um pouco mais longe, mas faz parte do futebol. Agora a competição segue com grandes confrontos pela frente e a disputa pelo título promete muitas emoções. Afinal, quem será o campeão? E no Instagram do A Cidade On, Zé Neves continua acompanhando tudo de perto no Na Torcida com Pague Menos, trazendo os destaques dos próximos jogos e os principais acontecimentos da competição. E já fica o convite, hein? Hoje vai ao ar o penúltimo episódio da série, você não pode perder. E para economizar o mês todo, Pague Menos todo dia! 11h49, Antônio Lupe, você saiu de férias, o Guarani vivendo um momento tranquilo dentro da Série C, liderança, tudo encaminhado para a classificação e já pensar no quadrangular. De repente, não sei o que aconteceu, mas uma instabilidade no voo bugrino, o Guarani passando por turbulência e agora convive já com a pressão de ter que conquistar a classificação e de preferência entre os primeiros para ter um conforto aí no quadrangular. Mas o momento já não é um momento tão confortável como antigamente, Lupe. Não é um momento tão confortável, Carlão, porque o Guarani ele acabou perdendo, né, a liderança. A gente já comentou aqui que a liderança é da Inter de Limeira, até passar aqui a classificação. E, aliás, é um ponto importante de discussão, porque a primeira fase da Série C, ela já entra aí numa fase decisiva. Agora todos os jogos começam a ter aí uma situação um pouco mais de definição. A Inter ela é a líder com 25 pontos. Guarde esse número, hein? 25 pontos. O Guarani é o quinto colocado com 23. Ou seja, o Guarani ele tem apenas 2 pontos a menos do que o Leão de Limeira. E aí a gente vai para o oitavo colocado, que é a Ferroviária. Ela tem 22 pontos. Ou seja, a Ferroviária, que é o último time do G8, ela tem apenas
3 pontos a menos do que a Inter de Limeira, que lidera a competição. Então é um G8 muito equilibrado. E se o Guarani não abrir os olhos, pode dar ruim. Por isso, essa derrota de virada para o Paysandu tem que servir como se fosse aí um balanço para a galera, uma situação para que os jogadores possam ter aí uma situação de que a coisa não estava tão bem resolvida quando o Guarani assumiu a liderança da competição. Detalhe, isso também pesa e o Guarani já está tomando as devidas providências. Já foi, no jogo contra o Floresta, já teve ali 2 pênaltis, né, que não foram marcados, e o impedimento no segundo gol do Paysandu é algo que um árbitro assistente que está iniciando na carreira, ele não pode cometer um erro como foi aquele. 2 jogadores impedidos e ele acabou assinalando e confirmando o gol do empate do Paysandu e depois veio a derrota. Então o Guarani já mandou documento para a CBF, já mandou os vídeos e sabe o que vai acontecer? Absolutamente nada, mas mostra que o Guarani está atento a esses erros que podem aí prejudicar um trabalho que não é um trabalho barato, e é um trabalho de reconstrução que a diretoria tem feito para colocar o Guarani novamente na Série B. Longo período, o Guarani só volta a jogar no dia 27 de julho contra a Inter de Limeira, ou seja, é um duelo direto dentro do G8. E o técnico Hélio Cizenando foi perguntado na entrevista coletiva depois da derrota para o Paysandu sobre alguns jogadores, por exemplo, o Diego Torres, que era para assumir a 10 com a ausência do João Paulo. Sumiu. Se João Paulo e também o Jonathan Costa voltam para esse jogo contra a Inter de Limeira, e o técnico Hélio Cizenando respondeu a alguns questionamentos. É o dia a dia, né? Eles treinam igual os outros também, dia a dia, vai muito do que eles fazem no dia a dia. Por isso que às vezes a gente opta por outras opções. Tem um nome legal, sim, mas precisa mostrar no dia a dia porque a concorrência é grande, né? Temos que voltar a ser forte em casa agora, fazer o dever de casa, com certeza vai dar a volta por cima, sim. O torcedor vai lá nos apoiar, que a gente precisa muito do torcedor para que esse jogo do dia 25, com o Inter de Limeira, eles façam o terror lá e a gente fazer a nossa parte melhor, muito melhor, porque hoje o segundo tempo nosso não existiu. Esperamos que sim, né? São dois atletas que vinham bem na equipe, estava bem encaixado, estavam fazendo grandes jogos, acredito que nós possamos contar com eles e o que nos resta é pedir desculpa para o torcedor, pedir o apoio do torcedor com o Inter de Limeira para que não aconteça isso de novo. É isso, Guarani e Inter de Limeira, esse jogo, pelo que está marcado aqui dia 27, né, segunda-feira deve fechar a rodada, ou seja, a Inter e o Guarani entram em campo já sabendo de tudo que aconteceu nos jogos do final de semana. Jogo importante, jogo decisivo e, como ele disse aí, esse período longo para, quem sabe, recuperar tanto o João Paulo quanto o Jonathan Costa, que são jogadores importantes para esse Guarani que busca a reabilitação na Série C. Ô Fábio Scheibe, eu acho que vem em boa hora essa folga na tabela. É claro que quando a equipe perde, o jogador ele quer o próximo jogo o mais rápido possível. Mas é um momento que o Guarani precisa recuperar 2 jogadores importantíssimos para o time titular do Hélio Cizenando, que é o Jonathan Costa, depois que saiu a coisa degringolou o sistema defensivo do Guarani, e o João Paulo, que é o acima da média, né? É o cara desse time. Então a gente espera que dentro desse período, aí, dentro desse ato para o Guarani na Série C, o Hélio Cizenando possa contar com a volta destes 2 jogadores para a reta final da competição, né? Coincidência ou não, né, Carlão? A queda do Guarani na competição, essa queda momentânea aí, o Guarani era líder, agora está na 5ª colocação, acontece justamente com a saída do João Paulo, né? Um pouco depois, João Paulo faz aquele jogo contra o Figueirense, acaba empatando ainda, mas depois disso o Guarani não conseguiu vitórias contra o Floresta, né, e contra o próprio Paysandu, 2 jogos em que foi prejudicado pela arbitragem, na verdade, nos 2 confrontos, né? Contra o Floresta, pênaltis não marcados, e nesse jogo contra o Paysandu a gente não precisa nem comentar mais, mas a atuação do Guarani, principalmente nessa partida contra o Paysandu, na segunda etapa, foi muito abaixo, o que deixa preocupação bastante para a torcida que tinha dado já um alento para o Hélio Cizenando, agora nesses 15 dias aí, tem um lado bom de ser um tempo para poder voltar aos trilhos, tem um lado ruim também da pressão cada dia aumentar mais, necessitando de resultados positivos, né, Carlão? É verdade, Fabião, o Guarani agora está pressionado não só para conquistar a classificação, mas tentar ficar entre os primeiros para ter um conforto na derradeira da Série C.
Lupe, 11h56, vamos subir a avenida e parar lá no Majestoso, a situação ainda muito ruim, jogador saindo a todo instante, e dentro disso tudo a Ponte tem um campeonato em disputa que é a Série B, enfrenta o Forte Goiás na próxima rodada. Enfrenta o Goiás no Moisés Lucarelli, o jogo acontece no sábado às 4h da tarde no Majestoso, só que a Ponte é convivendo ainda com muitos problemas. Já teve o desabafo do Elvis, né, depois da derrota para o Criciúma. E o que preocupa, Carlão, é não só a questão envolvendo o campo, porque a Ponte ela tá perdendo vários jogadores. Em um dos episódios, né, desse boletim ou desse podcast, desse café do papo com a diretoria, junto com o presidente Torrano, ele anunciou alguns atletas que seriam contratados, mas precisa primeiro pagar o transfer ban. Ele falou que essa é uma prioridade, a janela vai abrir em breve, se não me engano no dia 20 de julho, então a Ponte ela precisa quitar essas dívidas que estão impedindo a Ponte de registrar novos jogadores. Porque os jogadores, pelo que eu entendi, eu ouvi esse pedacinho do podcast, mesmo num período de descanso, os jogadores estão vindo, mas eles não podem ser inscritos. Então a Ponte precisa pagar as pendências para registrar os novos jogadores. Enquanto isso, tem jogador indo embora. Por exemplo, o Diego Tavares, que era um jogador que tinha aquela dificuldade de fazer gol, que a gente sempre fala, né, que é o atacante que todo técnico gosta. Por que todo técnico gosta? Porque ele vai pro ataque, mas ajuda a defesa. Recomposição. Só que na hora de pôr a bola no barbante, uma dificuldade enorme. Mas ajudou a Ponte Preta a conquistar o título da Série C do ano passado. Ele pediu a rescisão de contrato de forma indireta, ou seja, acionando a justiça e cobrando um valor aí de aproximadamente R$798 mil, com base em salários, férias, 13º e outros benefícios trabalhistas que não foram pagos ao Diego Tavares, que deixa aí a Ponte Preta, né? Ele que conquistou esse título importante, e o Diego Tavares que, se não me engano, marcou dois gols, né? 2 gols, 4 assistências em 41 jogos, e na atual temporada ele participou de 22 partidas. E o Márcio Zanardi, mais uma vez, enquanto a janela não abre, tendo que quebrar a cabeça para montar o time da Ponte Preta, que tenta uma recuperação que particularmente acho muito difícil dentro da Série B. E vai ao encontro do que disse o Elvis, né, com relação a esses jogadores recém-contratados, né, porque tem que pagar o transfer ban para inscrevê-los, e aí para pagar o salário de quem estava aí, para pagar os salários desses atletas, apesar que 2 do Água Santa, 2 do Santos, né? Aí deve ter aquele acordo, talvez o Santos pague salários, o Água Santa também, mas de qualquer maneira é algo que interfere, né, no planejamento da Ponte. Essa macaca aí, Fábio Scheib, a combalida macaca se preparando para o jogo contra o Goiás. A cada dia perdendo mais credibilidade, né, Carlão? Infelizmente, não só jogadores, como credibilidade também no mercado. Ontem aquele episódio do Roberto também, que chamou bastante atenção, a Ponte indo nas redes sociais, sendo desmentida, o que traz mais preocupação para a torcida, né, porque não sabe o que é dito, né, não sabe se é verdade ou em quem pode acreditar. A Ponte nessa situação não vence um jogo desde o dia 24 de abril, lá pela 6ª rodada, contra o Lanterna da competição, o América também, que faz campanha pior que a Ponte tentando reencontrar o caminho das vitórias, mas mais que isso, tentando voltar a encontrar a honra, né, cara? Porque nessa temporada está muito abaixo, infelizmente. Essa questão do Roberto, né, lateral esquerdo, que está atualmente no Caxias, né, a Ponte, o Roberto, em uma entrevista à Rádio Caxias, disse que não foi para a Ponte porque ele não quer trabalhar de graça. Esse foi o discurso dele, e a Ponte emitiu uma nota afirmando que não houve nenhum contato com o jogador para que ele pudesse jogar pela Ponte Preta. E aí nos comentários acabaram marcando ele, e ele falou assim, então liga, pergunta para quem me ligou se é verdade ou não, e aí falando que nunca precisou disso no futebol, enfim. Sabe uma coisa que eu acho muito estranho, Carlão? Você tá nesse meio desde quando? No nosso meio desde 2005. Desde 2005. Desde 2005, quando tem ali a abertura da janela, acho que nem tinha janela em 2005, mas quando ia contratar, chegava uma lista, o cara passa, aí você checa, você liga, empresário, teve interesse, tudo bem e tal. Só que o clube, ele só oficializava, ele nunca, dificilmente, a não ser quando criava algo muito forte, o clube nem mandava nota, mas ligava, não tem interesse, tá? Agora, desmentir interesse,
Eu acho que essa foi a primeira vez que eu vi isso em toda a minha curta carreira no jornalismo. Aliás, a diretoria da Ponte, ela tá batendo recorde, tudo é a primeira vez, né? Eu nunca vi o Elvis falar o que falou, foi a primeira vez, eu nunca vi desmentir interesse, tudo é a primeira vez. Café com o presidente, acho que é a primeira vez também no mundo esportivo. Assim caminha a humanidade. 12:01. Tchau, hein? Já deu, Filipinho? Já. Eu vi o Fábio Scheibe balbuciando ali. Galera, hoje tem Arena, hein? Hoje tem Arena, França e Espanha a partir das 4. No Arena a gente vai repercutir muito sobre esse jogão. Até lá. Valeu. Até já.